Corregedoria Geral da Justiça de Goiás realiza seminário sobre direito e educação. De olho nos jovens, Juizado da Infância e Juventude se reúne com entidades de assistência infantil. E mais magistrados de Goiás recebem treinamento na área de mediação e conciliação. E em nossos estúdios, uma entrevista com a doutora Thelma Alves, que vem falar sobre o projeto Começar de Novo. Estes são os destaques desta edição do Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que começa agora. E a Corregedoria Geral da Justiça de Goiás realizou um seminário sobre direito e educação. A ideia é aproximar mais essas duas áreas. Confira. No auditório do Tribunal do Júri 2, localizado no Fórum Dr. Heitor Moraes Fleury, na Rua 10, no setor oeste, foi realizado o primeiro seminário interdisciplinar de Direito da Educação, promovido pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, com apoio do Tribunal de Justiça de Goiás, Ministério Público, OAB Goiás e Conselho Estadual da Educação de Goiás. Para os magistrados, um evento como esse demonstra a preocupação com a sociedade. O principal aspecto foi discutirmos de uma forma jurídica, de uma forma acadêmica, discutirmos a questão dos pedidos e das decisões judiciais que autorizam adolescentes, embora não tenham terminado o segundo grau, o acesso ao terceiro grau de ensino. Nós tivemos posições contra, posições a favor, mas de maneira geral ficou mais ou menos claro que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que flui da Constituição Federal, não permite, sobre a análise da maioria dos presentes, dos debatedores, não permitiria que o acesso do adolescente ou da pessoa ao ensino superior sem ter terminado o ensino básico, que conclui-se com o terceiro ano do segundo grau. A participação do judiciário na implementação de ações afirmativas envolvendo a educação, ela se revela fundamental e nós, como juízes, estamos sendo cobrados diariamente a respeito de questões envolvendo o sistema educacional, a educação, a inclusão na educação. São questões que batem às portas do judiciário e que reclamam a solução. O seminário teve como tema a perspectiva da educação sob o olhar do agente do direito. O presidente do Conselho Estadual da Educação do Estado de Goiás destacou a importância desse encontro, principalmente para os educadores. O primeiro objetivo do seminário é o de estabelecermos a cooperação entre os três entes públicos e a autarquia, que é a OAB. Segundo, é o de debatermos essa matéria candente, de grande relevância, de grande interesse social, que ainda não foi debatida de forma aprofundada. Tanto é verdade que nós temos situações que são prejudiciais à própria formação dos jovens. Então esses são os principais objetivos do seminário e nós esperamos que este seja o marco inicial, que ele não se encerra aqui, que não termina aqui e que tenha continuidade por muito e muito tempo. Eu gostaria de saber como é calculado o valor da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela é fixada sempre em razão da necessidade de quem recebe e da possibilidade de quem paga. Evidentemente que a necessidade, ela é infinita. Se você for verificar o custo, por exemplo, de escola, as atividades extracurriculares, viagens, um bom plano de saúde, as necessidades são infinitas. Agora, o que vai normalmente balizar onde o juiz vai se basear para fixar são nas condições econômicas de quem vai pagar. Então, o principal fator na fixação da pensão alimentícia é a condição econômica de quem vai pagar. As necessidades, mas elas têm que ser vinculadas a um capital. Esse capital é que vai ser o capital suficiente para saldar essas dívidas, essas contas. O Juizado da Infância e Juventude se reuniu com entidades para discutir a melhor forma de atender o público jovem.
Juízes, promotores, delegados e conselheiros se reuniram no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Esse foi o primeiro encontro com a Rede de Garantia e Direitos da Criança e do Adolescente de Goiânia. O evento foi marcado para promover a interação entre os participantes da rede. Esse encontro, ele tem por objetivo estreitar, se conhecer, fazer com que todos aqueles que atuam junto ao juizado e às garantias, né, da criança e do adolescente possam trabalhar juntos, possam partilhar das dificuldades, das ideias, das buscas de soluções para o trato da criança e do adolescente. A delegada adjunta Maura Gondo, da Delegacia de Polícia e Apuração de Atos Infracionais, parabenizou o Tribunal de Justiça de Goiás pela iniciativa. Ela, que acompanha de perto o drama desses jovens, acredita na importância de se discutir o assunto, pois é cada vez mais frequente a participação de crianças e adolescentes em crimes. Tem o primeiro momento em que o policial apreende o adolescente, traz a delegacia, então ele repassa uma responsabilidade para nós. Nós fazemos, a delegacia faz um trabalho e nós repassamos esse trabalho feito para o Ministério Público. Aí o Ministério Público tem um atendimento e repassa para o juizado. Então nós temos que falar a mesma língua, porque senão não traz o resultado. No discurso de abertura, a juíza Maria Socorro de Souza fez questão de apresentar cada uma das instituições que compõem a rede. Momentos como esse servem para que os integrantes saibam a quem recorrer quando necessitar de ajuda para melhor atender ao jovem carente. Em instantes, você vai rever as exposições que passaram pelo prédio do Tribunal de Justiça de Goiás. É daqui a pouco, aqui no Agenda Judiciária. Você vai ver agora que os magistrados goianos participaram de um treinamento em políticas públicas de mediação e também conciliação. O Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás, realizou um treinamento em políticas públicas na área de mediação e conciliação. No auditório da sede, em Goiânia, juízes que atuam na capital e no interior se reuniram para tirar dúvidas e debater sobre o tratamento adequado dos conflitos de interesse do Poder Judiciário. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito, no âmbito da minha comarca, de fazer técnicas como essa, aplicar e realmente surtem muito resultado, muito efeito. Minha comarca é uma comarca do entorno de Brasília, né, onde a população é muito carente, necessitada de políticas públicas, e lá nós conseguimos em média de 80% a 90% de conciliações nas mais diversas áreas. O curso para os magistrados visa trazer essa cultura justamente para aquele que mais importa nesse processo, que é reconhecer que um método autocompositivo, a conciliação, é muito melhor do que uma sentença em que as partes vão continuar em litígio. Você resolve um processo, mas não resolve um conflito. Mas o mais importante é que isso seja levado à sociedade também, que seja levado ao conhecimento das pessoas em geral, para ter a noção de que quando elas participam da solução do seu conflito é muito melhor do que um terceiro, por mais confiável que seja um juiz, você soluciona o conflito em vez de apenas solucionar um processo e criar número para estatística. A intenção do projeto é esclarecer aos magistrados sobre os instrumentos de conciliação e mediação. A partir do curso, os juízes se tornam multiplicadores do projeto. Nós, magistrados, tradicionalmente, somos formados numa cultura adversarial, numa cultura em que o que importa é a sentença, num processo de ganha-perde. A ideia hoje é trazer uma resolução adequada, uma resolução apropriada nos conflitos, para que esses conflitos possam ser pacificados de maneira justa. A conciliação e mediação, elas buscam essencialmente isso, pacificar os conflitos de maneira justa e de maneira que não seja adversarial, de uma maneira colaborativa, de uma maneira coparticipativa. A juíza e coordenadora do 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça de Goiás destacou que o curso veio para aprimorar os trabalhos prestados pelos magistrados. O objetivo do treinamento é preparar os juízes
para coordenar os conciliadores e mediadores para que essa técnica seja aplicada, a fim de que os processos possam ser julgados mais rapidamente do que se eles fossem aguardar o julgamento que é feito exclusivamente pelo juiz, porque na conciliação e mediação, as próprias pessoas envolvidas no conflito encontram a solução que melhor se adequa ao problema. Palavras, termos, significados às vezes complicados. É assim no mundo jurídico. Mas se você tem alguma dúvida, fique atento, porque começa agora o quadro Juridiquês. Extradição é o pedido que um país estrangeiro faz a outro país no sentido de que um cidadão que tenha cometido um crime naquele país, seja devolvido àquela nação para que ele responda pelos seus atos. O direito de petição ele está previsto na Constituição Federal e, em suma, é o direito que resguarda à parte a defesa de seus interesses perante qualquer repartição pública na hipótese de ilegalidade ou abuso de poder. O concurso de prognósticos é todo evento que o resultado demande sorteio. Por exemplo, loteria é um concurso de prognósticos. O Espaço Cultural do Tribunal de Justiça de Goiás reúne artistas goianos em exposição de final de ano. Você vai ver agora uma retrospectiva das exposições que passaram pelo prédio do TJ em 2012. Acompanhe. O atual presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves, durante sua gestão, concedeu um espaço para artistas goianos apresentarem à sociedade seus trabalhos. Entre as exposições foram expostas pinturas, esculturas, painéis e fotografias. O assessor cultural do Poder Judiciário Goiano, Gabriel Nascente, realizou no Salão Nobre Corte Especial uma homenagem para 48 artistas goianienses. É uma retrospectiva de todos os trabalhos, de todos os eventos, de todas as mostras individuais e coletivas que nós realizamos ao longo do curso do ano que ora infinda aqui nesse espaço do tribunal. Recebemos no hall do Tribunal de Justiça de Goiás obras famosas como a do peruano Vitor Hugo Bravo, que veio nos mostrar a pintura colonial barroca cusquenha conhecida no mundo inteiro. A última exposição permaneceu no hall até o dia 20 de dezembro. Plural de Cores foi o nome dado a ela. O evento teve uma madrinha ilustre para representar a classe artística. Ana Maria Pacheco é uma das artistas brasileiras mais conhecidas fora do país. Me dá muita honra e muita alegria, porque é uma ocasião muito especial. Mas o que eu quero também aproveitar a oportunidade para congratular todos os participantes e, sobretudo, dizer da importância das pessoas terem esse interesse por arte e a contribuição para o desenvolvimento da arte nesse estado, que, pelo que eu estou vendo, é fantástico. Então eu quero congratular todos os participantes. As obras também despertaram a curiosidade de visitantes, que chegavam na entrada do Tribunal de Justiça de Goiás. A arte tem sempre o seu lugar. Qualquer tipo de manifestação artística, a mim me comove. Eu amo a poesia, eu amo a música, eu amo o teatro, eu amo as artes plásticas em geral. O melhor de todo esse acontecimento é que está acontecendo aqui num tribunal de justiça, bem aqui no hall, com todo mundo passando, todo mundo parando, todo mundo olhando e todo mundo curtindo. E já no próximo bloco nós vamos falar sobre o Começar de Novo, um projeto de reintegração social de ex-presidiários. Você confere em instantes aqui no Agenda Judiciária. E hoje, em nosso quadro Justiça em Foco, nós vamos falar sobre um projeto, Começar de Novo, que trata da reintegração social de ex-presidiários e também daqueles que estão cumprindo pena ainda no regime semiaberto. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a juíza titular da Vara Criminal e de Execução Penal de Goiânia, doutora Thelma Alves. Como é que funciona esse projeto, Começar de Novo, um projeto
de 2009, né, que desde 2009 já vinha sendo na prática executado. Como é que ele está hoje? O Começar de Novo, de origem do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos tribunais de Estado que divulguem esse projeto de oferecer a primeira oportunidade de emprego para o egresso, aquele que sai do presídio, aquele que ainda cumpre pena no regime semiaberto, né, que tem a oportunidade de sair para o trabalho durante o dia e voltar ao presídio à noite, final de semana. Goiás, ele foi meio vanguardista, porque o Tribunal de Justiça, antes mesmo dessa recomendação do Conselho Nacional, ele já vinha fazendo esse trabalho. Como tem sido o trabalho de vocês para quebrar essa barreira do preconceito e conseguir incentivar a própria sociedade a dar uma nova oportunidade a essas pessoas que saem do sistema prisional? O primeiro ponto positivo, assim, que fortalece essa ideia é o fato do próprio tribunal já oferecer essas vagas. Em Aparecida de Goiânia, por exemplo, onde eu fui titular da também 4ª Vara Criminal, nós temos lá 4 reeducandos que trabalham conosco nos serviços gerais. Aqui no tribunal nós temos 50 que trabalham conosco nos serviços gerais e eles são pessoas comuns, funcionários comuns. Nós não olhamos ele como presidiário. Ele é nosso funcionário, é nosso colaborador, como qualquer outro colaborador, como qualquer outro serventuário da Justiça. O empresário ainda reluta muito. Ele às vezes oferece uma vaga de trabalho, mas em uma frente, assim, tipo construção civil, uma frente onde o preso está exposto, né, visível, e você pode às vezes ter um certo controle. Quando é algo mais aprimorado, as pessoas têm uma certa relutância ainda. A origem desse preconceito, doutora, na opinião da senhora, poderia estar no próprio sistema prisional, que a gente sabe que não cumpre o seu papel efetivo de recuperar essas pessoas. A origem do preconceito é algo bem profundo. Isso remonta a décadas, onde a gente trabalha, o preso trabalha essa ideia de penal, né? Essa ideia de pagamento de pena, dessa ideia de castigo, como algo assim, pega o preso, pega a pessoa que praticou uma conduta delituosa, isola ele até por 10, 20, 30 anos. Esse é o castigo que ele merece por um crime que ele cometeu. Então, isso é a ideia que vinha sendo divulgada, é questão cultural. Hoje, a gente vê que essa situação do cárcere, de colocar uma pessoa, privá-la da sua liberdade, dentro de 4 muros, isso não resolve o problema. Não foi prendendo que nós diminuímos a criminalidade, muito pelo contrário, a criminalidade aumentou. O que muda a criminalidade é educação, né? Oferta de trabalho, uma educação do período integral, a criança ter oportunidades. Doutora, as pesquisas apontam a nível nacional uma reincidência que chega a quase 70%. Entre as metas do projeto Começar de Novo de reintegrar essas pessoas, há também a redução desse índice. Se nós formos pensar na criminalidade, se eu disser o projeto diminui a criminalidade, nós não podemos dizer sim ou não. Se eu disser para você que esse projeto diminui a reincidência, diminui muito. Todos que já passaram pelo projeto começaram a trabalhar dentro dos prédios do fórum, mesmo tribunal, e daqui já conseguiram novos empregos. Como é que funciona na prática o ex-presidiário? Como é que ele consegue saber onde tem uma oportunidade para ele de emprego, um curso de qualificação? O site do CNJ, que é www.cnj.jus.br, ele pode acessar. Dentro do site tem um portal que chama Portal de Oportunidades, ou Começar o Projeto Começar de Novo, e lá ele faz o seu cadastro e tem as ofertas de emprego no país todo. Nós conversamos então com a juíza titular da 4ª Vara Criminal e de Execução Penal de Goiânia, que veio hoje falar sobre o projeto Começar de Novo, que é um projeto, como nós explanamos aqui, de reintegração social de ex-presidiários e também daqueles que estão no regime semiaberto. O Agenda Judiciária dá agora dicas para você sobre algumas situações que acontecem com maior frequência nesta época de final de ano. Acompanhe com o juiz Gesseir Coelho de Alcântara. Se uma dívida é protestada, quem deve pagar as custas processuais? Normalmente o protestado. Agora, se houver uma reversão nesse sentido, ou seja, uma nulidade de
protesto ou qualquer reversão em termos de protesto e você for responsabilizado, aí muda de figura. Você tem que arcar, portanto, com as custas processuais, a não ser que esteja amparado pela assistência judiciária. Seu nome consta numa lista de devedor, por uma compra que você tenha feito ou por qualquer outra relação de consumo. E você não sabe como que deve proceder. Você deve então ir ao local onde você efetuou a compra e verificar se realmente seu nome foi encaminhado lá para esta lista de devedores. Caso contrário, você pode se dirigir então até ao Serasa e lá verificar então a sua situação. Se não deu certo, procure o PROCON da sua cidade. E caso ainda não dê certo tudo isso, compete a você então buscar o Poder Judiciário e propor uma ação específica. Acompanhe agora algumas decisões interessantes do Judiciário goiano. Um casal comprou passagens de ida e volta para João Pessoa, na Paraíba. Na hora do embarque, a mulher foi impedida de entrar no ônibus porque o nome dela não estava na lista. O juiz da comarca de Ipameri, João Correia de Azevedo Neto, condenou a empresa a indenizar por danos morais o casal em R$7 mil para cada um. Um homem comprou um eletrodoméstico que estava esgotado em uma loja, mas ele teve a garantia de um funcionário que iria receber a mercadoria de uma outra unidade da rede. No entanto, no dia combinado para pegar o produto, foi informado de que não havia mais a mercadoria no estoque. O juiz condenou a empresa a indenizar Vinícius de Aguiar Casbaum pela não entrega do produto. A empresa terá de restituir os R$135 pagos pelo eletrodoméstico, além de R$2 mil pelo constrangimento sofrido pelo cliente. E chegou a hora da nossa homenagem aos juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás que fazem aniversário nesta semana. Acompanhe aí a lista. Gilmar Luiz Coelho, dia 23, comarca de Goiânia. Geraldo Leandro Santana Crispim, dia 25, desembargador. Gustavo Assis Garcia, dia 26, comarca de Goiânia. Lucas de Mendonça Lagares, dia 25, comarca de Iporá. Denival Francisco da Silva, dia 28, comarca de Goiânia. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Agenda Judiciária. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima semana e até o próximo programa.